Evangelho de João, capítulo 12, verso 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Jesus fez o que com Lázaro? Ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito o quê? Muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Digam graças a Deus. Olha para mim aqui, por favor. Já vou continuar a leitura. Deixa eu só explicar para você algo bem rapidinho, para você poder depois pegar o Espírito com mais facilidade, tá? Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro. Você encontra o mesmo episódio narrado de uma forma um pouco diferente, mas o Espírito é o mesmo, o que aconteceu, a mesma coisa, tanto em Mateus como em Marcos. Estes narram que a mulher traz um vaso de alabastro. O que ela traz? Um vaso de alabastro contendo o perfume preciosíssimo, que era o bálsamo de nardo puro. E ela quebra aquele vaso de alabastro e derrama todo o perfume sobre o Senhor Jesus. Amém? Aqui em João narra uma libra de bálsamo de nardo puro. Ele prefere colocar a quantidade que havia, aproximadamente 350 gramas. Então era a quantidade. João prefere narrar a quantidade de nardo que havia. Quando diz que era muito precioso, é porque, só para você entender, tá legal? O que nós vamos explicar, só para você entender que o que aquela mulher derramara sobre Jesus não era qualquer coisa. É porque aquele perfume não era da região, era importado. Era importado, vinha da Índia, do Himalaia, tá? Na época. Então era uma coisa muito preciosa, porque vinha de longe, vinha do Himalaia, lá da Índia. Então era um perfume muito precioso. Então diz aí, versículo 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, precioso, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas, quem aí que a Bíblia diz agora? Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume? Por quanto, igreja? 300 denários. E não se deu aos pobres. Ou seja, olha para mim, ele ficou injuriado, ficou indignado de ver Maria quebrando o alabastro, quebrando o vaso de alabastro, derramando perfume sobre Jesus. Fica irado, por quê? Porque ele sabia o valor que tinha aquele perfume, 300 denários. Para quem não sabe, um denário era o salário correspondente a um dia de trabalho. Então, um denário, salário correspondente a um dia de trabalho. A mulher derramou sobre Jesus nada mais, nada menos, 300 denários, que corresponde a quantos dias de trabalho? 300 dias, ou seja, um ano de trabalho. Sabe lá o que é isso? Uma pessoa de repente economizar durante um ano, juntou, tinha um propósito, tinha um fim. Eu não sei, olha para mim, eu não sei o que aquela mulher tinha em mente de fazer com aquele vaso de alabastro cheio de nardo.
Eu não sei o que a mulher pensava, eu não sei se aquela mulher tinha em mente, poxa, um dia eu vou vender isso e eu vou ficar um ano aí tranquila, sem precisar de fazer nada. Você entende o que eu estou dizendo? Ou quem sabe, poxa, um dia eu vou vender esse perfume e eu vou começar algum negócio para mim, algum trabalho, ou vou ajudar ao que vier a ser o meu marido, minha família. Um ano aí nós vamos ficar tranquilos. Entende o que eu estou dizendo? Eu não sei o que a mulher tinha em mente, eu sei de uma coisa, que quando Jesus ali estivera, ela disse consigo, hoje é o dia. Eu vou pegar aquela minha economia, eu vou pegar aquilo que é tão precioso que eu tenho, aquele perfume, vou derramar sobre ele. Amém, igreja? Continuando, diz assim então, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era o que, igreja? Ladrão. Judas era o quê? Ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas era, na verdade, o tesoureiro da igreja. Está entendendo? Judas era o tesoureiro da igreja. O que era lançado na bolsa, Jesus não pedia as ofertas, as pessoas não davam suas ofertas, não faziam suas doações, como acontece na igreja. Então, o que era lançado ali na bolsa, o que Judas fazia? Tirava. Certamente ele pensava o quê? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Só que ele esquecia que tinha um que estava vendo, que era Deus. Amém? Que era Deus. E não somente Deus vê, mas o diabo também vê. Não é verdade? O diabo também vê. E ele metia a mão, tirava do que era lançado na bolsa, era ladrão. Então, quando ele viu, meu Deus, que desperdício, a mulher está jogando fora. 300 denários, poxa, é um ano de trabalho isso. Quantas coisas eu não poderia fazer com isso daí? O interesse dele não era ajudar as pessoas, coisa nenhuma. O interesse dele era ajudar a quem? A si mesmo. Era ladrão. Vou ler aqui o 7 e o 8 e eu passo o Espírito para você. Jesus, entretanto, disse, deixa. Jesus sai em defesa da mulher, né? Que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Digam graças a Deus. Feche a sua Bíblia agora. Coloque atenção aqui em mim, por favor. Você não veio aqui simplesmente para assistir o culto. Você pode até achar que você veio porque Deus quer fazer uma obra na sua vida. Amém? Então não converse com ninguém agora. Coloque atenção no que o Espírito Santo tem para você, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje seria Espírito de Maria ou de Judas? Mas você vai dizer, como assim? Qual espírito há em nós? O de Maria ou de Judas? Qual? Que espírito está em mim, habita em mim? Qual que é? O de Maria ou o de Judas? Coloque atenção, por favor, no que eu vou explicar para você. O espírito de Maria era esse. Jesus vale muito mais do que esses 300 denários. Amém? O Senhor Jesus é mais importante do que os 300 denários. Do que um ano de trabalho. O que eu poderia fazer com esse dinheiro? Um ano de trabalho, você trabalhando. De acordo com o que cada um ganha, quantas coisas você faria? Quantas coisas você faria? Com um ano de trabalho na sua mão, aquela mulher considera o Senhor Jesus, ou o que o Senhor Jesus tem para dar, ela considera mais importante do que um ano de trabalho. Amém? Está entendendo sim ou não? Vamos supor que você ganha aí, um exemplo, R$2.000 por mês. Um exemplo.
Foram 300 dias, 10 meses. Então, 10 meses de trabalho. 10 vezes 2, 20 mil. Quem gostaria de ter 20 mil na mão aqui agora? Não, nem todo mundo queria. Eu vou levantar até meu pé. Eu gostaria. Você não gosta? O problema é isso. Você não gosta de dinheiro, poxa. Gosta ou não gosta, pessoal? Quem gostaria, então, de ter? Amém, ué. Só 20 mil não, muito mais. Sim ou não? Estou colocando aqui que um mês você ganha 2 mil. Um exemplo. Aquela mulher pega todo esse valor e derrama em cima de quem? De Jesus. Por que ela faz isso? Porque ela considera que Jesus era mais importante. Amém, igreja? A economia dela, ela coloca em cima de Jesus. Esse era o espírito de Maria. O melhor que eu tenho é para Jesus. O espírito de Judas, não. Esse não era o espírito de Judas. O espírito de Judas era: quantas coisas não podia fazer com esse dinheiro? Está entendendo o que eu estou dizendo? Quantas coisas não poderia fazer com esse dinheiro, com esse valor? Mas para ele, não para ajudar os outros, não. Quantas coisas. Poxa, olha, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Esse é o espírito de Judas, o espírito de Satanás. Todos nós, ouça com atenção isso. Eu e você temos que tomar o cuidado para que, de repente, não venhamos estar apresentando o espírito de Judas sem perceber. Aí você pergunta, como assim, bispo? Por exemplo, quantas pessoas um dia não colocaram a vida diante de Deus? Quantas pessoas um dia não disseram assim: Senhor, eu dou a minha vida a Ti, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu dou, se eu dei, não me pertence mais, amém? Mas volta e meia, o que eu faço? Eu faço o que Judas fazia. As pessoas lançavam na bolsa as ofertas, e o que Judas volta e meia fazia? Metia a mão na bolsa e colocava no seu alforje. E é isso que algumas pessoas fazem. Um dia elas disseram: Senhor, minha vida é tua e tal, enfim. Daqui a pouco ela: Senhor, me dá minha vida de volta, por favor, que eu quero curtir um pouco mais isso ou aquilo outro. Quem sabe você não fez isso com a sua vida? Quem sabe? E fica você clamando: meu Deus, o Senhor tem que me dar e tal. Mas você, no fundo, meteu a mão na bolsa e pegou de volta para você o que você tinha dado para Deus, poxa. Entende o que eu estou dizendo? Você não deu para Deus, mas agora está pegando de volta para você. Quando eu faço um voto com Deus, Senhor, eu vou estar aqui na tua casa, tal dia, assim, assim, assado. Tantos domingos, tal dia do Senhor, ou nessa campanha, eu faço um voto com o Senhor que vou estar. Aquele tempo não é mais seu. Você deu para Deus. Mas aí acontece uma coisa, um amigo chama, ou você está cansado e tal, e você pega aquele tempo que você tinha dado para Deus e você usa para você, para dar para os outros. Ah, bicho, isso é pesado. Não, isso é sério. Vida com Deus é seriedade. Amém, igreja? É, ué. Quantas pessoas na igreja fazem um voto: não vou estar aqui tantos dias e tal, enfim. Cadê a pessoa? Ah, não, porque estava cansado, eu estava... Quando acontece algo, um contratempo mesmo, que não tinha como, Deus sabe, há casos e casos, sim ou não? Mas às vezes não veio porque não quis. O que essa pessoa fez? Meteu a mão onde? Na bolsa. Ela não tinha dado para Deus? Não, tinha ou não tinha? Um voto é o quê? Eu prometo que eu dou isso ao Senhor. Não é mais meu, meu amado. Não é mais meu. É de quem? É de Deus. Amém? Pertence a Deus. A quem queira usar do que é de Deus para as suas coisas, ou até para fazer boa ação. Eu já dei esse exemplo aqui. Há pessoas
que elas às vezes pensam assim, peraí, o dízimo pertence a quem? A Deus. Amém? O dízimo pertence a Deus, é algo que vem à nossa mão, que não é nosso. Como Judas, o que ele tinha ali na bolsa era dele, igreja? Não, não era dele. Mas a Bíblia está dizendo que ele era ladrão, ele metia a mão na bolsa e tirava. Era dele ou não? Não, não era dele, era de quem? Era de Deus, poxa. A mesma coisa, o dízimo, 10% do que a pessoa recebe, não é dela. A Bíblia ensina que é de quem? É de Deus. Mas quantas pessoas acabam, às vezes, mexendo naquilo que é de Deus? Ou para si, ou às vezes a pessoa diz assim, não foi por uma boa causa. Porque em vez de eu pegar os 10% e trazer na casa de Deus, eu peguei os 10% e ajudei uma instituição de caridade, ou alguém que estava precisando. Não, você está errado. Aí você vai perguntar, mas Bispo Gerson, eu estou errado em ajudar aos outros? Não, você deve ajudar, mas ajude com o que é seu. O que é de Deus, obedeça o que Ele mandou. Ele falou que o dízimo tem que ser trazido aonde? Na casa dele, acabou. Amém, igreja? É porque a pessoa não quer usar o que é dela, mas quer usar o que é Deus, o que é de Deus. É igual eu falei a respeito do tempo. Ela deu para Deus, por exemplo, o tempo. Um exemplo só, o domingo pela manhã. Ela disse, Senhor, eu vou estar na tua casa e tal, enfim. Mas se alguém chamar, convidar para alguma coisa que pareça ser mais bacana, mais legal, aquele tempo que ela havia dado para quem? Para Deus, ela pega e dá para outra pessoa. Usa para outra coisa. Está metendo a mão na bolsa do Senhor. Ela pode não estar pegando a oferta, o dízimo, financeiramente falando, mas está pegando o tempo que ela deu como oferta para Deus. Você está entendendo? Sim ou não? O que nós estamos fazendo aqui agora é uma oferta para Deus. Amém? Muitos aqui, de repente, poderiam estar passeando ou em casa dormindo. O tempinho está bom para dar uma dormida. É ou não é verdade? Você poderia permanecer dormindo, mas você não. Eu tenho um compromisso com quem? Com Deus. Eu dei para Deus, não vou pegar de volta. Você está entendendo? Sim ou não? Eu vou dar para Deus. Mas às vezes a pessoa usa do que é de Deus para dar para os outros. Porque alguém convidou, porque alguém... Não, esse tempo aqui eu não posso. Eu vou dar do meu. Amém? Mas do dela ela não quer pegar para dar. Ela quer pegar do que é de Deus para dar para os outros. Não. O que é de Deus eu tenho que dar para quem? Para Deus. A Bíblia não diz, dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Mas a Deus dê a ele aquilo que é dele. Amém, igreja? Está entendendo? Sim ou não? Você tem que ter a consciência de uma coisa. Sempre que você tomar uma atitude de sacrificar algo seu para Deus, o primeiro a se manifestar vai ser Judas, meu amigo. Vai ser o diabo. Você fala em Judas, você já pensa em quê? Traidor. É ou não é verdade? Traidor. Você já viu alguma mãe, algum pai botar o nome do filho de Judas? Você já conheceu alguém chamado Judas? Nasceu a criança. Ah, meu filho. Vamos levar para registrar. Qual o nome? Põe aí, Judas. Já viu isso por acaso? Você chegar, pô, aqui meu filho, te apresentar aqui meu filho. Ah, qual o nome dele? É Judas. Está repreendido. Você já viu isso alguma vez? Não tem. Por quê? Porque você já sabe, pô. Agora, vale ressaltar que há um livro na Bíblia, Epístola de Judas, esse é outro, tá? Não os Iscariotes, que é uma epístola fortíssima, maravilhosa, o livro de Judas, está lá no finalzinho da Bíblia Sagrada. Judas, quando você lê aquele livro, não pense, meu Deus, como é que tem o livro desse desgraçado aqui na Bíblia? Não é o mesmo Judas, tá certo? Não é o Judas que traiu Jesus. Você veja que não fica impune. Aquele que mete a mão naquilo que é de Deus não fica impune. Não é o espírito da impunidade que tem no nosso país, não, hein? Jesus não falou nada. Você lê alguma vez na Bíblia Jesus chamando Judas e repreendendo Judas porque ele estava metendo a mão na bolsa? Não.
Jesus não chamou a atenção dele, Jesus deixou. Mas Jesus ensinava as coisas certas. Amém? Ensinava. Judas certamente pensava o seguinte: estou me dando bem. É ou não é verdade? Estou me dando bem. Não está acontecendo nada de mal comigo. Não está acontecendo nada de mal comigo. Um dia desse, um grande amigo meu entrou em contato comigo, dizendo: bispo, eu queria que o senhor me orientasse, enfim, algumas coisas. Tem uns amigos meus me falando algo assim, assado, para eu abrir uma igreja. Estou pensando em abrir uma igreja para mim e tal. Aí eu disse para ele: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se houver dentro de você, se houver dentro de você um desejo realmente de salvar vidas, de ganhar almas, de tirar as pessoas da mão do diabo, amém, graças a Deus. Mas se o seu desejo for para você sustentar a sua vida, como tem um monte aí, então não vai nessa não. Porque senão você vai se dar mal, que a coisa é séria. Amém? Você vê, Judas ficou. Todo o período do ministério de Jesus, Judas ficou e era o tesoureiro da igreja. Os 3 anos e pouco que Jesus teve como ministério aqui em carne e osso, Judas estava lá. As pessoas faziam as ofertas, as doações, a bolsa ficava com quem? Com Judas. Judas aproveitava o momento que não tinha ninguém e fazia o quê? Opa! Jesus fazia alguma coisa? Não, deixa. Vai se arrebentar sozinho. No final, o diabo entra nele e leva ele a trair Jesus e depois se matar, se suicidar. Não toque na bolsa, não mexa naquilo que é de Deus. O que você deu para Deus, não pegue de volta. Não pegue de volta. Você fez um voto com Deus? Cumpra o que você prometeu. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Cumpra a sua palavra, porque você deu a sua palavra. Qual é o espírito de Judas? O espírito de Judas é o seguinte: com esses 300 denários, com esse perfume, podia fazer um monte de coisa. O espírito de Judas é o seguinte: com o seu dinheiro dá para fazer um monte de coisa. Isso aí que você devolve como dízimo, isso aí como você dá como oferta na igreja, faz outra coisa. Esse tempo aí que você está desperdiçando em vir na igreja, faz outra coisa, poxa. Esse tempo que você usa de servir a Deus, faz outra coisa. A sua juventude, faz outra coisa melhor com ela. Está repreendido em nome de Jesus, meu amado. Esse é o espírito de Judas. Há pessoas que nem percebem, elas estão sendo às vezes usadas pelo espírito de Judas. Quando diz familiar assim: poxa, não quer sair da igreja, poxa? Oh, quer estar sempre na igreja? O que é isso? Está repreendido esse espírito. Melhor estar na igreja do que estar na mão do diabo. Amém, igreja? É ou não é verdade? Quando você toma uma atitude diante de Deus, o diabo vai se manifestar. Você tem que estar ciente disso, hein? Você tomou uma atitude de agradar a Deus, você vai desagradar um monte de Judas por aí afora. Amém? Um monte de gente tem o espírito de Judas por aí afora. Agora deixa eu ensinar uma coisa para você bem rapidinho. Se não tivesse o santuário aqui, nós teríamos o telão, que a gente sempre mostra para vocês aqui na igreja. Eu mostraria para você a imagem de um vaso de alabastro. Ouça o que eu vou explicar para você, que isso é muito importante. O vaso de alabastro, um vaso não muito grande, ele tem um formato assim, ele vai afinando, né? Começa gordinho, então ele afina mais na ponta, tem até uma alcinha para querer prender, se quiser prender no cinto. Só que depois que é colocado o produto ali, ele é lacrado, tipo gesso. E ele tem, não sei se você já viu algumas garrafas que são assim, tipo espiral, mas em determinados pontos, para você quebrar. Né? Que aí facilita que seja quebrado. Tanto Mateus como Marcos diz que a mulher quebrou o vaso de alabastro. Ela quebra o vaso, aquele vaso ali não serviria para mais nada, porque ele fora quebrado. Está entendendo? Sim ou não? O vaso não serviria para mais nada, porque a mulher quebrava o vaso e teria que derramar o quê? Todo o perfume. Todo o perfume. Por isso que Judas, quando olha, diz: poxa, que desperdício, brincadeira.
Pô, 300 denários jogados fora. Ou seja, para ele Jesus não valia nada. Entende o que eu estou dizendo? Para ele Jesus não valia nada. Os 300 denários valiam muito mais. A mulher quebrou o vaso, primeiro porque ela considerou Jesus o mais importante, segundo que para ela não importava que aquele vaso não teria mais valor nenhum. Entende o que eu estou dizendo? Para ela importava o seguinte: ela tinha valor para Jesus. Ontem eu estava meditando a respeito disso e veio isso ao meu coração, de Deus mesmo, em nome de Jesus. Existem pessoas que elas não querem quebrar o vaso. Quem é o vaso? Somos nós. A Bíblia não coloca nós como sendo o vaso de barro? Nem todos na igreja querem quebrar o vaso e derramar todo o seu perfume para Jesus, dar totalmente a sua vida para Jesus. Sabe por quê? Porque elas não querem tornar-se pessoas sem valor para o amigo, para o parente, para o familiar, para o vizinho, para o patrão, para as pessoas que a cercam na escola, na faculdade ou no trabalho. Porque ela sabe, ela pensa o seguinte: pô, espera aí, se eu me derramar todo para Jesus, aos olhos das pessoas lá de fora, eu agora sou fanático, eu agora sou crente, eu agora não valo nada. Então há pessoas na igreja que não querem quebrar o vaso. Elas querem manter-se dentro das igrejas, mas com o perfume todo com elas. Por quê? Porque elas querem continuar sendo valiosas aos olhos, não de Jesus, mas aos olhos de quem? Das pessoas lá de fora, aos olhos dos homens. Para ela o mais importante é o seguinte: o que meu amigo vai pensar, o que meu marido vai pensar, o que meu filho vai pensar, o que fulano Beltrano vai pensar de mim, poxa. Se eu quebrar o vaso, vale, não vale? O vaso não vale para mais nada. Se eu quebrar minha vida diante de Jesus completamente, aos olhos das pessoas eu não vou valer nada. Então, peraí, deixa eu manter o meu vaso inteirinho, todo o perfume comigo, guardadinho, todo o meu dinheiro, todo o meu tempo, tudo é para usar para mim ou para as pessoas, porque aí eu vou continuar com os amigos, com os parentes, todo mundo gostando de mim. Aquela mulher, quando quebra o vaso, aos olhos de Judas, ela não valia nada. Mas aos olhos de Jesus, Jesus chega ao ponto de dizer, lá em Mateus, diz que Jesus disse: deixa essa mulher. Jesus sai em defesa dela e diz: eu quero dizer para você o seguinte, o Senhor Jesus diz, aonde for pregado o evangelho, no mundo inteiro, aonde for pregado o evangelho, vai ser falado a respeito do que essa mulher fez. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: mesmo depois de morta, vai ser falado dessa mulher. Sabe lá o que é isso? Você vê que a palavra de Jesus é tão verdadeira que os anos se passaram e eu estou aqui falando exatamente do que aquela mulher fez. Amém, igreja? Ou seja, o que ela fez diante de Jesus foi forte. Chamou a atenção de Jesus, chamou a atenção do diabo também, de Judas. Então, quando você age com força diante de Deus, você chama a atenção do diabo para querer se opor e de Jesus para sair em tua defesa. Diga graças a Deus. Não tenha medo de quebrar o vaso, de quebrar a sua vida diante de Deus e derramar tudo que você tem para Ele. Não tenha receio. Mas as pessoas não vão te salvar. Não estou dizendo para você dar as costas para as pessoas. Não estou dizendo para você deixar de falar com as pessoas. É isso que eu estou falando? Não. Mas priorize agradar a Deus. Porque se você agradá-lo, Ele vai te honrar. Graças a Deus, igreja. Está entendendo sim ou não? Que espírito há em mim e em você? O de Judas ou o de Maria? Eu tenho coragem para quebrar o vaso de alabastro diante de Jesus, de dar todo o meu perfume, toda a minha vida? Ou eu sou aquela pessoa que tem o espírito de Judas? Eu vou roubar o que é de Deus. A glória que era para Deus eu vou pegar para mim. Ou eu vou ficar chateado com aquele que de repente vai tomar a atitude que eu também deveria tomar. Entende o que eu estou dizendo? Que espírito há em mim?
Eu penso como Maria, não, o que eu dou, ainda que eu dê toda a minha vida, tudo que eu tenho, o que ele tem para me dar é muito mais importante. Ou o espírito de Judas que dizia, 1 ano de trabalho, poxa, 300 denários, essa mulher está louca. Está louca, como é que ela deu isso? Derramou isso, perdeu tudo. Jesus imediatamente, deixa ela, rapaz. Que isso? Querendo atrapalhar a pessoa. Jesus honrou aquela mulher. Amém? Abra o seu coração para Deus nessa manhã. Quebre o que dentro de você tem que ser quebrado. Para que Jesus possa vir sobre a sua vida. Para que ele possa sair em sua defesa. Jesus saiu em defesa daquela mulher quando o espírito do diabo se levantou contra ela. Porque ali, na verdade, não era Judas se levantando contra ela. Era quem? O espírito do diabo. O diabo vai se levantar contra você, sim. Mas Jesus vai sair em sua defesa. Glória a Deus, igreja. Vai te defender, meu amado. E vai te honrar em nome de Jesus. E se você está aqui e diz assim, Bispo Gerson, eu quero quebrar o vaso diante de Jesus nessa manhã. Eu quero dar toda a minha vida, eu quero entregar-me 100% a Ele, porque eu reconheço o que Ele fez por mim na cruz. Ele se rendeu 100% a mim e eu quero me render 100% a Ele. Amém? Fique de pé, por favor.